Olá, eu sou Joana Maria Pedro, professora da UFSC. Olá, eu sou Paulo Souto Maior, professor da UFRN. Nós vamos apresentar um dossiê que nós preparamos no ano passado, em 2021. O dossiê chama-se Virada do Gênero na Historiografia Brasileira, Pesquisas, Temáticas e Debates. Ele foi preparado, organizado para ser publicado na revista Territórios e Fronteiras. Ele já foi publicado, está disponível. Vocês vão reconhecer o nosso dossiê pela capa. Ele tem esta capa aqui. Aliás, feito pela Elaine Schmidt. O nosso dossiê foi publicado no volume 14, número 1, de 2021. E aqui está o link que vocês podem acessar este dossiê. Exatamente. Antes de falar brevemente aqui para vocês sobre o sumário, a gente queria registrar o seguinte. A princípio, nós tínhamos uma ideia de propor um dossiê sobre as implicações das relações de gênero e teoria da história. Como é que essas imbricações estão ocorrendo. E essa foi a primeira chamada, na realidade. Ocorre que nós não conseguimos contribuições, o que também diz um pouco da nossa, tanto da produção da área, focando um pouco nessa relação, mas também do movimento que a gente está vivendo de epidemia, e que ainda estamos vivendo quando eu estou aqui gravando este áudio com você, este vídeo, quando estamos aqui gravando este vídeo. Então, assim, abrimos a proposta inicial, e nessa proposta, a gente colocou justamente esse título, a pesquisas, temáticas e debates, e o objetivo era reunir historiadoras e historiadores que estivessem refletindo, que estejam refletindo as temáticas referentes a gêneros e sexualidades, agora, na contemporaneidade, digamos assim, e nesse sentido nós conseguimos reunir as contribuições que aparecem na tela para vocês. E aí, assim, o que a gente pode destacar aqui? A qualidade dos textos, a diversidade temática e, é claro, como que esses textos lançam luz para que novas pesquisas possam vir. Então, a gente tem, por exemplo, o primeiro texto, que vai tratar da trajetória da professora Luciana Abreu, uma mulher que se torna conhecida professora do magistério da Sociedade Gaúcha nos 800, provocando rupturas nos lugares até então destinados às mulheres, sobretudo no espaço público. Temos um texto sobre o trabalho doméstico não remunerado dentro da historiografia, nessa perspectiva especificamente da produção de historiadoras e de historiadores. Por outro lado, a ditadura também marca presença na coletânea, quando a gente tem estudos que focam na obra da escritora Adelaide Carraro, e de como a escritora, naquele momento, tecendo a sua obra em relação com as provocações do movimento feminista nos anos 60 e 70, sofreu censura da ditadura militar. Ainda sobre a ditadura, a gente tem um texto que vai analisar a temática do assumir-se na página do jornal Lampião da Esquina, esse jornal que já é um tanto conhecido, de nós, historiadoras e historiadores, e também do ponto de vista da ditadura militar e do Lampião da Esquina, tem um texto muito provocativo que vai pesquisar as velhices homossexuais, uma temática também muito nova. Do ponto de vista do gênero e do jornalismo, a gente tem um texto que reflete histórias de vida de jornalista na imprensa de Cuiabá, tá? E também nós vamos ter um texto sobre a primeira geração de travestis no Brasil, sobretudo com um enfoque aí na cidade de São Paulo, aliás, São Paulo e, sobretudo, Rio de Janeiro. Então, como a gente percebe, temos muitos textos provocativos e que estão aí para serem lidos, degustados por todos vocês, e que daí venham novas pesquisas. Então, muito obrigado. Então, só para lembrar, eu estou trazendo aqui, essa é a capa da revista, de maneira geral, e aqui está, de novo, o link para vocês acessarem e lerem os artigos deste dossiê, que foi organizado
por mim e pelo professor Paulo. Boa leitura. Boa leitura, gente.